O Renascimento é chamado de Renascimento cultural. Ele ocorreu nas mesmas épocas, né, que ocorreram as reformas religiosas, as grandes navegações. Então não tem problema nenhum você estudar antes Renascimento e deixar reformas religiosas para estudar depois, ou inverter, ou estudar grandes navegações. São todos eventos simultâneos. Eles ocorreram entre os séculos XIV, XV e XVI. Em italiano, o pessoal vai chamar de Quattrocento, né? Vai chamar de Trecento, Cinquecento, uma pizza. Ora, estamos falando do Renascimento que tem como berço as cidades italianas. Esses lugares, portanto, né, que surgiu a possibilidade desse renascimento cultural. Só que é importante a gente frisar que esses 3 séculos, século XIV, o Trecento, século XV, o Quattrocento, e século XVI, o Cinquecento, esses 3 séculos que nós temos, eles, é claro, eles não ocorreram de forma homogênea. Às vezes, uma determinada cidade, como Florença, tornava-se um foco irradiador do pensamento da Renascença muito mais do que outras. E esse processo das cidades italianas se expandiu para o continente europeu. Mas é claro que cabe a pergunta: por que a Itália é o berço do renascimento cultural? Bom, a Itália era um importante entreposto comercial, conforme a gente viu nos estudos de Baixa Idade Média que vimos nas aulas anteriores. A gente percebeu que as cidades italianas de Florença, Gênova, Veneza, Pisa, eram cidades que, enquanto entrepostos comerciais, ganharam muito dinheiro. E lembre-se, né? Durante a Idade Média, essas cidades continuaram comercializando. Houve, é bem verdade, um período de decadência do comércio, mas as cruzadas ajudaram a expandir o comércio italiano, em especial a cruzada número 4, a cruzada comercial, financiada por comerciantes venezianos. A quarta cruzada reabriu o mar Mediterrâneo para o comércio ocidental, para o comércio italiano. Bom, de posse dessas informações, a gente também vai chamar a atenção de vocês para um outro aspecto. A Itália, além da riqueza econômica, ela se tornou um refúgio de sábios árabes e bizantinos. Porque na época da Baixa Idade Média, o Império Turco avançava. E avançou sobre os bizantinos e avançou sobre os árabes. Sim, eu sei, é bem verdade que quando a gente fala os árabes e fala os turcos, quase todo mundo coloca na mesma panela e diz que é tudo a mesma coisa. Mas tá louco? Vai mexer com eles e vai falar que é tudo a mesma coisa para você ver. Eu acho que a gente, Brasil, tem mais a ver com os argentinos do que turcos e árabes. Não falam árabe, os turcos não falam árabe. Ah, é, professor? Que idioma que os turcos falam? Adivinha? Turco. Ah, mas eles são tão parecidos. É porque eles estão sendo vistos de longe. Nós temos uma perspectiva de longe sobre eles. E um outro detalhe, a Turquia, em parte, aderiu ao islamismo, mas isso não significa que os turcos se submeteram aos povos árabes, muito pelo contrário. Os turcos dominaram vários territórios, era um povo mais bárbaro, vamos dizer assim, enquanto que o povo árabe, já sedentarizado, mais erudito, tinha uma escrita, tinha um conhecimento intelectual que os turcos não respeitaram muito, não. Tanto que a invasão turca no Oriente Médio provocou uma forte imigração desses povos árabes e desses sábios bizantinos também em direção à Itália. Assim, muitos conhecimentos de astronomia grega, astronomia romana, que tinha se perdido durante a Idade Média, foram trazidos para as cidades italianas pelos povos árabes. Essa retomada do saber grego trazido pelos árabes no final da Idade Média permitiu, por exemplo,
o conhecimento de obras como a obra de astronomia do Ptolomeu, as obras de medicina de Hipócrates e a filosofia de Aristóteles. Claro, Aristóteles já era conhecido na Europa Ocidental, mas não se tinha acesso a tantas obras dele. Tanto que, entre os gregos, essas obras tinham sido preservadas. Então, o primeiro aspecto que nós temos aqui sobre essa vinda de sábios árabes e bizantinos, em direção, portanto, à Itália, fez trazer muitos conhecimentos que serão essenciais para o pioneirismo das cidades italianas nesse grande movimento cultural. Um outro fator, além do comércio, além dos sábios árabes e bizantinos, é a questão de que o Renascimento ele propunha uma retomada dos valores greco-romanos. Como todos nós sabemos, a cidade de Roma, capital do Império Romano, Itália. Portanto, eram nas cidades italianas o local onde os romanos foram se expandindo, conquistando a península, onde a cultura latina estava estabelecida. E, além do mais, a cultura grega também havia colonizado a Península Itálica. O sul da Península Itálica, a Magna Grécia. Foi nesse ambiente que muitos ricos comerciantes tornaram-se patrocinadores de artistas, os mecenas. Então, esses são os fatores que fizeram da Itália o berço do Renascimento. Um outro fator que eu chamo a atenção de vocês, né, nesse contexto, é por que nos séculos 14, 15, 16? Por que não antes? Porque depois, porque exatamente nessa virada do final da Idade Média, da Idade Moderna? Ora, a gente tem um processo de crítica cada vez maior em relação à Igreja. Essas críticas vinham desde o fracasso das cruzadas e se intensificaram com as reformas religiosas. Os reis tornaram-se absolutos nessa ocasião e começaram a financiar muitos artistas para engrandecer a imagem desses monarcas na Idade Moderna. Os Bourbon, os Bragança, a própria família Habsburga, ou mesmo, né, nas cidades italianas, ricos comerciantes como os Sforza e os Médici. Então, trata-se, né, de um contexto em que nós temos diversos eventos acontecendo, como as grandes navegações, a descoberta da América. Tudo isso está transformando o final da Idade Média num momento único na história. Um dos primeiros movimentos que aconteceu e que já indicava que uma grande mudança estava por vir, porque você sabe que o Renascimento é uma conjuntura, são praticamente 3 séculos. Não é, então, um episódio específico que provoca o Renascimento. Nós temos um conjunto de processos. Primeiro, o surgimento do humanismo. Você que é fazedor de miçanga, você que quer fazer a tua arte na praia. No final da Idade Média, existe a recuperação dessa forma de saber. O conhecimento das humanas, das humanidades, filosofia, história, política, são temas que começam a ser recuperados no final da Idade Média, começam a ser estudados, e é claro, a literatura é a primeira que começa esse movimento humanista. Então, dentre as características do Renascimento, a primeira característica importante, humanismo. Escrever sobre temas humanos. E é na literatura que a gente vai pegar alguns exemplos desses temas humanos. Aí, muito simpático na sua tela, não eu, Dante Alighieri, autor de A Divina Comédia. Dante escreveu sobre temas religiosos. Dante escreveu em forma de poesia. Mas ele não é um autor medieval, ele é um autor humanista. Por quê? Se ele escreveu em poesia como os medievais e tratou de um tema, a religião, como um tema medieval, por que ele é considerado um humanista? Porque Dante Alighieri, no seu poema épico, A Divina Comédia, conta a história da salvação, da nação, sob uma perspectiva humana. Dante faz a mesma estratégia que outros autores do Renascimento também fizeram. Que nem apareceu lá do Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno. Ou ainda,
né, o Calderón de la Barca, na Espanha. Dante Alighieri tem a mesma estratégia. O indivíduo morre e vai, portanto, para o céu, para o purgatório ou para o inferno. Quando o indivíduo chega no inferno, e o indivíduo em questão é o próprio Dante Alighieri, guiado por outro poeta latino, guiado por Virgílio, autor de Eneida, que a gente estudou lá na historinha dos romanos. Eneida, que conta as aventuras de Enéas, é o poeta Virgílio. Virgílio conduz o nosso poeta Dante Alighieri para o inferno. E quando chega lá, ele constata que existem 9 círculos do inferno, um para cada tipo de pecador. O inferno dos pão duro, eu disse pão duro. O inferno dos pão duros, daqueles, né, que nadam com um sorrisal na mão, era junto com o inferno dos esbanjadores. Realmente esse seria um inferno, né? E também tem o inferno das crianças que morrem sem batismo, o inferno dos lascivos e luxuriosos, imagine o surubão que devia ser. E também tinha o inferno dos traidores de pai, pátria e mãe. E ao longo do poema, Dante Alighieri vai detalhando tanto esses infernos que logo você percebe, ele está tirando o maior sarro de como era a mentalidade medieval sobre depois que as pessoas morriam e não mereciam o céu, não mereciam o paraíso. Ele está ironizando tudo. Claro que Dante Alighieri foi perseguido por conta de seus escritos. Esses escritos bastante influenciadores da cultura ocidental. Além de Dante Alighieri na literatura, nós citamos mais 3 italianos. O Nicolau Maquiavel, que inclusive é leitura obrigatória esse ano para a Federal, só que não vai cair o Príncipe. Vai cair um outro título do Maquiavel. Vai cair comentários sobre a década de Tito Livio, que também é particularmente interessante. Como que o Maquiavel via a República Romana como um modelo a ser seguido por todos os sistemas de governo ao longo da história. Maquiavel é uma figura estranha, né? Porque o Maquiavel, ao mesmo tempo em que ele servia a uma monarquia, a uma família absolutista na Itália, ele defendia como sistema político adequado um sistema republicano. Também falaremos de o Francesco Petrarca, o príncipe dos humanistas, e também, é claro, Giovanni Boccaccio, autor de Decamerone. Esses 4, né, autores da literatura italiana representam, portanto, o início desse movimento humanista. Aí o Dante Alighieri, que não deixou de colocar elementos medievais que nós estudamos em aula anterior. A roda da fortuna. Professor, eu não me lembro de ter falado sobre a roda da fortuna. Você falou, claro. Estava lá na música do Carmina Burana, que a gente colocou um trechinho aqui para vocês, que falava, né, do processo que é a fortuna, o aleatório, o destino, que hora te dá, hora te tira. Dante Alighieri também colocou isso na obra dele. A roda da fortuna também é citada lá. Aí você vê, né, a roda da fortuna, impassível, decidindo o destino das pessoas, e as pessoas ali clamando, né, pedindo desesperadamente para que sejam atendidas. Aí, portanto, a ideia de fortuna, não a ideia como riqueza, não é isso. Fortuna enquanto sinônimo de destino aleatório para nós, desconhecido para nós, qual não temos o menor controle. Inclusive o Nicolau Maquiavel, que é um dos grandes autores desse período, ele escreveu sobre a virtude e sobre a fortuna. O que é a fortuna? É o destino, o aleatório. E o que é a virtude? Para um governante, virtude é aquele governante que se antecipa aos problemas. É aquele governante que, tempos antes, ele prevê a possibilidade de uma emergência e, portanto, é precavido. Bom se tivéssemos governantes com mais virtude do que apenas reféns da fortuna. O Nicolau Maquiavel, enquanto autor também desse período, a gente pode sintetizar
o pensamento dele em seus livros através de alguns mandamentos, que eu separei para vocês aí fazerem uma leitura junto comigo sobre esses mandamentos. Primeiro dos mandamentos: é necessário a um príncipe que queira se manter, aprender a ser bom e a ser mal, segundo a necessidade. Então não é para ser mal sempre, mas conforme a necessidade, utilizar-se desses recursos. Segundo mandamento: um príncipe deve gastar pouco em luxo para não ser obrigado a roubar de seus súditos. 3. A melhor fortaleza é o não ser odiado pelo povo, porque quem conspira pensa, com a morte do príncipe, satisfazer o povo. 4. As ofensas devem ser feitas de uma vez, a fim de que pouco degustadas ofendam menos. Já os benefícios devem ser feitos aos poucos. 5. Um senhor prudente, precavido, com virtude, né, não pode nem deve manter a palavra, quando isso prejudicar seus interesses. Aqui talvez tenha um dos elementos mais interessantes do pensamento de Nicolau Maquiavel, de que o governante não precisa manter a palavra dada, a palavra empenhada, não precisa manter. Por quê? Porque se for para contrariar os próprios interesses, ele não precisa cumprir o que prometeu. Nicolau Maquiavel é o primeiro autor a sistematizar de forma clara a separação entre política e moral. Enquanto que os autores lá da antiguidade, por exemplo, Platão, defendia que o rei de uma cidade deveria ser um rei filósofo, uma pessoa com condições, né, de governar, porque conseguiria pensar em todos os segmentos, o rei filósofo. Ele liga a questão moral com a questão do poder. Aqui, Maquiavel, ele separa essas coisas. Não é necessário ter uma moral, é necessário ser precavido e ser astuto. E é isso que o Maquiavel acaba reforçando nos mandamentos seguintes. É preciso ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para afugentar os lobos. 7. É mais seguro ser temido do que amado. Os homens são ingratos e traem os amigos, mas o temor se mantém pelo medo do castigo. A gente viu há pouco um outro mandamento dizendo que a maior fortaleza é ser amado pelo povo. E aqui, nesse mandamento, né, nesse resumo, veja bem, por favor, Maquiavel não escreveu esses mandamentos. É uma síntese do pensamento do Nicolau Maquiavel, que a gente fez para ficar mais didático, para ficar mais fácil de conhecer suas ideias. Então daqui a pouco começa, né? Maquiavel recebeu as tábuas dos 10 mandamentos do maquiavelismo, por favor, né? O Nicolau Maquiavel, nesse mandamento, ele parece contradizer o outro, não parece? Que no outro ele diz assim: a maior fortaleza é ser amado pelo povo. E agora ele escreve: é mais seguro ser temido do que amado. Peraí, é para ser amado ou é ser temido? Depende de quem. Se for pelo povo, a maior fortaleza é ser amado. Agora, se for para os nobres, que ficam frequentando a corte, que ficam rastejando atrás de postos, né, de cargos, que ficam se esgueirando, esses, eles precisam temer, precisam ter medo. 8. É melhor ser impetuoso que prudente. A fortuna, a sorte, é mulher e torna-se necessário, querendo dominá-la, bater-lhe e contrariá-la. Professor, ele está falando mal das mulheres. Não está falando mal das mulheres. Ele está comparando as mulheres ao domínio político, ao destino. Para ele, para o Maquiavel, era tão fácil, né? Era tão óbvio para ele que as mulheres deveriam ser dominadas, era tão próprio de seu tempo, que a gente estranha ele comparar que o destino é como se fosse uma mulher, que para dominar o destino tem que fazer a mesma coisa que faz com a mulher. Ou seja, ele está dizendo sobre o destino, de tão óbvio que era para ele contrariar e bater em uma mulher.
absurdamente, né? Isso era o tema, portanto, que ele estava desenvolvendo ali. Nono mandamento. Senhor, tem mais? Sim, são 10. Onde já se viu fazer uma lista de mandamento que não seja 10? Ah, mas deu 8 só. Inventa mais 2, tem que fechar 10. 9. Quando dois vizinhos brigam, é mais útil definir-se que ficar neutro, pois o vencedor não quer amigos que não o ajudem nas dificuldades. E quem perde fica teu inimigo. É verdade, né? Porque o em cima do muro, o isentão, ele não é de confiança de nenhum dos lados. Então é melhor definir-se, optar por um dos lados e lutar pela vitória a qualquer custo. 10º e último mandamento. Veja bem, pessoal, não é para vocês pegarem essas coisas aqui e seguirem praticando com as pessoas da família, agora na quarentena, por favor. Né? Se bem que na hora de lavar a louça, algumas coisas podem ser utilizadas aí de forma bem interessante. 10 e último. O príncipe deve tornar rico o bom ministro, no caso o próprio Maquiavel, a fim de que ele veja que não pode ficar sem a proteção do príncipe. Ou seja, aí é os mandamentos, né, de como governar. A ideia do Maquiavel era fazer um manual de governo, e ele faz isso através de suas experiências políticas. Outro autor que é, digamos assim, a base do Renascimento italiano. O nome dele, Giovanni Boccaccio. Boccaccio, cuidado, não vai falar rápido o nome aí, vai sair um boquete, cuidado. Boccaccio. Esse autor, o Giovanni Boccaccio, ele escreveu uma obra chamada Decameron. Deca é 10. Deca. Ele conta a história de um grupo de pessoas que resolve acampar fugindo da peste negra em Florença. Esses jovens vão acampar e, para se entreter, para passar o tempo, eles combinam que cada um vai contar 10 histórias para os outros 9. E assim, o livrinho do Giovanni Boccaccio é um catatal dessa espessura, que é justamente os temas, as historinhas contadas na época. Claro que é tudo ficção. Mas é interessante que o Giovanni Boccaccio já não fez isso em poesia. Ele fez em prosa. Ou seja, do jeito que a gente escreve. E é claro, escrevendo no idioma italiano, ele tornou também essa literatura mais acessível. Giovanni Boccaccio conta 100 historinhas, e nessas historinhas você percebe como existem as características de um tempo, as características de uma época: crítica à igreja, suborno, intriga, corrupção, práticas de adultério. Ele coloca ali tudo que é tema humano, por isso que também é chamado de humanista. Claro que hoje, né, a palavra humanista parece que tem alguma coisa de conotação de humanitário. Na época, humanista é esse literato, é esse artista que traz para suas obras temas humanos. Giovanni Boccaccio, autor de Decamerone. Seguindo adiante, o próximo é o Francesco Petrarca, chamado de o príncipe dos humanistas. Petrarca é chamado assim justamente por ter sido o primeiro dos humanistas, o primeiro a escrever sobre temas humanos. Quando ele escreveu a história de amor de um homem e de uma mulher. É o poema épico África. Acreditava no heliocentrismo. Morreu queimado, morreu na Inquisição, foi tostado. Mas, professor, qual que é o problema das pessoas com alguém que defende o heliocentrismo? Se era verdade. O problema principal é que o heliocentrismo, ele contrariava a Bíblia. Em alguns trechos da Bíblia, em especial no Antigo Testamento, dá a entender, nas interpretações medievais, de que a Terra é o centro do universo. Não estou falando de terra plana e não estou falando de outros temas, se a Terra é redonda ou não. Estou falando que a briga era: a Terra está no centro do universo
ou a Terra não está no centro, é o Sol. Essa é a briga. Ninguém que estudasse isso na época tinha qualquer tipo de dúvida de que a Terra não era plana, a Terra era redonda. Isso para eles estava dado. Aliás, a experiência permitia essa constatação. Um eclipse, uma embarcação desaparecendo na curvatura do horizonte. Isso dava, portanto, né, a experiência de que a Terra era redonda. A briga era se a Terra estava no centro ou não, se era geocentrismo ou heliocentrismo. Giordano Bruno, ele seguiu o pensamento heliocêntrico do Nicolau Copérnico e foi punido por isso. É claro que essas teses heliocêntricas, elas contrariavam a Bíblia, e aí abria-se um caminho. Se a Bíblia estiver errada sobre se a Terra é o centro ou não, isso abre uma porta perigosa. O que mais pode estar errado na Bíblia? O que mais pode estar confuso na Bíblia? Por isso que esses autores foram punidos. Como curiosidade, né, como fator de curiosidade, os trechos que são lembrados na Bíblia, no Antigo Testamento, que reforçam a ideia de geocentrismo, é no Gênesis, quando Deus criou a terra e para ele duas enormes luzes, e aí supõe-se que essas duas enormes luzes estão uma de cada lado, e um outro trecho, já lá no livro de Juízes, quando Josué, seguidor de Moisés, o sucessor de Moisés, em luta contra os inimigos na terra prometida, pede que o dia dure muito mais tempo, porque ele precisava vencer uma batalha. E então, o sol teria parado. Da onde que isso é óbvio? Aí você tem que usar a lógica aristotélica, que era uma filosofia muito própria da Idade Média. Se o sol parou, é porque antes ele estava em movimento. Se ele estava em movimento, quem está parado é a Terra. Se a Terra é que está parada, é ela que está no meio. Professor, mas por favor, era só olhar os movimentos dos astros e questionar essa lógica aristotélica. Aí é que está. Era justamente fazendo isso que você ia para a fogueira. Por isso, muitos intelectuais da Idade Média, que sabiam disso, guardavam essas informações. O Nicolau Copérnico, ele foi o primeiro a meter o louco. Essa expressão, inclusive, é histórica da época. O Copérnico disse, galera, vou meter o louco. E quando ele resolveu publicar a obra dele sobre o heliocentrismo, ele já estava escrevendo sobre coisas que eram relativamente conhecidas entre os intelectuais. O que o torna muito mais famoso que os outros é que ele vai comprovar, através de vários cálculos, que realmente a Terra não estava no centro. Outros autores vão seguir esse caminho, como Johannes Kepler, o mestre do Kepler, o Tycho Brahe, e essa turma toda vai escrever, mas escreveram depois do Copérnico. Então, Copérnico, ele é um precursor ao escrever sobre isso. Copérnico foi punido pós-morte pela Inquisição, porque ele morreu antes do julgamento. Ele recebeu, né, o livro impresso e morreu logo depois. Então não deu tempo dele ser julgado em vida, ele foi julgado pós-morte. Mas não se preocupe, ele, o Galileu, todos eles foram absolvidos depois. Em 1992, gente, levou praticamente 500 anos para perdoar esses intelectuais sobre as coisas que eles publicaram. E, professor, mas como assim? Porra, se você parar para pensar, somente na década de 60 agora, né, anos 60, é que a igreja, por exemplo, reconsiderou e escreveu que os judeus de hoje não são culpados pela crucificação de Cristo, e nem que todos os judeus da época de Cristo eram culpados pela crucificação. Precisou escrever isso no Concílio Vaticano II. E durante o período da Guerra Fria, do pós-Segunda Guerra Mundial até os anos 80, foi um período em que a igreja estava muito mais, principalmente a figura do Papa, estava muito mais preocupada em combater o comunismo do que mexer, né, nesses temas tão espinhosos como foi a época da Inquisição. Seguindo adiante, pessoal.
para quem quiser depois consultar lá no Antigo Testamento, essa passagem do Josué está no livro de Juízes, capítulo 10, dos versículos 13 a 16, irmãos. O senhor está zoando que sabe isso de cor. Não, é verdade, é verdade. Pode ir lá consultar, você faz uma leitura. E é claro, tem que ter um pouco de imaginação, né? Porque você precisa acreditar nas palavras e precisa usá-las logicamente, sem experiência. Por quê? Porque o empirismo, a experiência, é uma filosofia do Renascimento. São os homens do Renascimento que vão falar da necessidade de entender o mundo através da experiência e não apenas através da lógica. Claro, isso vai ser bastante ousado para a época. Seguindo adiante, pessoal. Entre os autores, né, do Renascimento, nós temos aí uma das tartarugas ninja. O autor, né, que nós conhecemos como Michelangelo Buonarroti. O Michelangelo, ele fez o Davi, que aparece censurado aqui, ó. Claro que é uma brincadeira, obviamente, todo mundo já viu essa estátua, sabe que é bem pequenininho. Ora, o Michelangelo, quando esculpiu o Davi dele, é o Davi, né? É o Davi. Quando ele esculpiu, olha a perfeição anatômica do corpo do Davi. Aliás, ele se exibe tanto, né, que a gente até esquece que se trata de uma cena religiosa. Ah, é o Davi que vai lutar contra o Golias. Cara, leva um tempo para você atinar quem é o personagem. Agora, do outro lado, a gente vê a obra do Benini. O Benini também fez um Davi. Só que o Benini, ele não pertence ao Renascimento. Ele pertence a um outro período chamado Barroco. E no Barroco, a ideia era retomar uma certa linguagem religiosa, sentimental. Tanto que o Davi do Benini já aparece coberto. Já não aparece com a piroca de fora. E um outro detalhe, na obra do Benini tem um movimento, ele vai fazer alguma coisa, ele está no movimento. O senhor está parado, o senhor é uma estátua. Gente, imaginação, ele não está como se fosse fazendo alguma coisa, enquanto que o outro está paradão em repouso. Então, ali te faz a pergunta, peraí, o que ele vai fazer? Ah, ele vai tacar uma pedra, olha lá, ele vai tacar uma pedra do biarticulado, olha a camisa do Atlético dele. Brincadeiras à parte. A gente tem, portanto, aí a história, né, de como que o Renascimento se expressou e o que foi o Barroco, que veio logo depois. O Barroco, ele traz de volta essa preocupação em passar uma mensagem através da obra de arte. Já o Renascimento, ele tem, assim, uma exibição por si mesmo. É o artista mostrando a sua capacidade, mostrando a sua técnica, mostrando como ele pode fazer uma reprodução realista do mundo à sua volta. Obviamente que, para fazer esses corpos tão detalhados aí, esses artistas tiveram que ter acesso aos estudos de anatomia. Ou até mesmo alguns deles fizeram estudos de anatomia com experiências para entender onde estavam os músculos e pintar com a maior realidade possível. E é justamente nesse aspecto, né, do diálogo da ciência, da anatomia, com o Renascimento. Foi nessa época do Renascimento que nós temos o tal do Renascimento científico, em que Ambroise Paré e Vesálio descobriram como funciona a circulação sanguínea. Essas coisas que a gente estuda até hoje, quer dizer, a gente não, vocês, né? Vocês. Ah, que é veia, porque é artéria. Esses caras aí do Renascimento que publicaram essas obras, que conheceram essas obras, e por isso, né, que eram obras antigas, gregas e romanas, nós chamamos de renascimento, enquanto uma retomada desses conhecimentos. Acaba reforçando, né, a ideia de que a Idade Média foi mesmo uma idade de trevas, né? É claro que a gente não deve seguir por esse caminho. Por quê? Porque a Idade Média também inventou coisas. Mas inventou coisas necessárias para um mundo bélico, um mundo agrícola. Então não faz sentido a gente dizer que os medievais não inventaram nada. Eles inventaram outras coisas, mais dedicadas à sobrevivência material. Ainda de Michelangelo. Calma, eu vou falar das outras tartarugas ninja também, menos do Mestre Splinter. Aqui a gente tem o Michelangelo com a obra Pietà. Nessa obra, ele se exibe, inclusive na obra Pietà, Nossa Senhora tem um
cinto, né, cruzando o peito, onde está escrito, né, o nome do autor. Ele assina a obra, ele é um dos primeiros autores a imprimir a própria marca na obra. Também essa obra é impressionante por causa da riqueza dos detalhes. Observe, né, o manto de Nossa Senhora. Observe o detalhe dos músculos. Veja o sovaco de Jesus Cristo pressionado pela mão de Nossa Senhora. A riqueza de detalhes é algo incrível nessa obra. Obviamente que quando nós falamos, portanto, do Michelangelo, a gente tem aí a exibição de um gênio. Ele, talvez, só seja páreo para Leonardo da Vinci, que daqui a pouco a gente vai comentar. A Catedral de Florença levou um tempão para ser concluída. Somente no Baixa Idade Média, já com os conhecimentos do Renascimento, que Filippo Brunelleschi conseguiu estabelecer um teto de vão livre para essa catedral, utilizando o princípio da divisão de forças. Aquela lá que o Vado explica. Aquela lá do Vado, seu dragão. Aquela divisão de forças que a gente estuda lá nas matérias de física, os caras aplicaram aqui na construção da Catedral de Florença, do Filippo Brunelleschi. Seguindo adiante. Essa obra, né, é incrível. Aí é uma fotografia antes da grande restauração. Hoje, essas rachaduras não aparecem mais. Nessa obra, que é um trecho do teto da Capela Sistina, Michelangelo mostra a criação do homem. Ressalto com vocês a ambiguidade dessa expressão, dessa frase. A ambiguidade, a criação do homem. Nessa frase, eu não consigo saber se o homem é criador ou é criatura. E isso é proposital, porque é uma das grandes questões do Renascimento. Nós conhecemos de fato as coisas ou é sempre segundo a nossa perspectiva? Veja como eles retomaram certos valores greco-romanos, porque quando a gente estudou em filosofia as obras do Parmênides, do Heráclito e do Platão, eles também estão nessa perspectiva. Tudo que nós conhecemos é segundo o olhar humano. E, portanto, esse conhecimento se movimenta. Em A Criação do Homem, o questionamento é: o homem foi criado? Ou ele é criador de Deus? Tudo que acreditamos que Deus é uma invenção humana. E ainda tem uma outra provocação, né? Se o homem foi criado à imagem e semelhança, então ele também é criador. Ele também foi dotado da centelha criativa que lhe permite fazer coisas. Essa discussão é enorme, né? É uma discussão incrível. E talvez esse seja um dos trechos em que o marketing, em que a propaganda mais refez e mais se adaptou. Eu lembro sempre do filme ET, o extraterrestre, que tem o toque dos dedos, fazendo aí, portanto, menção à obra, à criação do homem. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que ano passado, né, completou-se 500 anos de sua morte. Leonardo da Vinci, ele é tão criativo em tantas áreas que quando você abre a Wikipedia para ver as profissões dele, metade é só descrição de profissões, de tanta coisa que ele estudou. Genial, né? Leonardo da Vinci, ele dialogou com engenharia, anatomia, pintura, escultura, e ainda vendeu seus serviços na época para táticas militares. Ele nasceu onde hoje nós chamamos de Itália, mas ele morreu na França, tanto que os dois países até hoje muito disputam sua memória. Boa parte de suas obras estão no Louvre, outra parte estão na Itália, e as duas nações dizem, não, Leonardo da Vinci nasceu aqui, mas foi aqui que ele mais produziu. Então tem um embate aí acerca da memória do Leonardo da Vinci. Claro que a obra mais famosa do Leonardo da Vinci é justamente La Mona Lisa, ou La Gioconda. Essa obra, ela é particularmente interessante, não porque é ele de mulher, não é isso. Realmente tinha o senhor Giocondo que diz, pinta o retrato da minha esposa. Ele foi lá e fez o retrato. Como o cara não pagou, ele também não entregou. Mas o que torna essa obra tão famosa?
é um retrato. Professor, eu sei. Sim, é isso que a torna famosa, um retrato. Nós que vivemos a era das selfies, nós jovens, que vivemos a era das selfies, a gente vê uma questão de retrato, uma coisa extremamente comum, mas para a época não. É santo, por acaso? Está se achando Deus? Quem você pensa que é para ter um retrato? Pessoas comuns não tinham retratos. Por isso que ela acabou se tornando uma obra de referência. Claro que o enigma dos olhos de Mona Lisa é que ela te acompanha, não é que os olhos se mexem, é que eles estão focados lá no Fzinho, lá no estudo de ótica, né? Lá no F. Então, de qualquer ponto que você esteja, você tem a sensação de estar sendo observado por Mona Lisa. É claro que não tem como deixar de citar um afresco que o Leonardo pintou. Esse afresco é chamado assim porque ele não é uma pintura, porque a pintura você vai passar sobre uma superfície seca. Então você vai passar a mão, você vai sentir o relevo, né, da camada de pintura, da camada de tinta. O afresco ele é diferente. Com a parede ainda úmida, com a argamassa ainda úmida, ela é pigmentada, ela é pintada. Então daí o nome afresco. Então, quando você passa a mão, vai passar a mão lá quando for visitar lá a obra, né, da Última Ceia, os caras vão te prender, né? Então, ela é misturada à própria argamassa, então não tem, né, o aspecto da tintura, da superfície e tal. Aqui uma outra comparação entre o que é Renascimento, mas só que agora a comparação é com a Idade Média. Veja só como é que é a preocupação com a estética, com a proporcionalidade que aparece na obra do Renascimento, toda retinha, perfeitinha. E repare as mãos, né? As mãos. Agora veja a outra pintura, a pintura medieval. Primeiro você já repara a desproporção. Depois os tons de claro e escuro. E aquilo que é marcante na pintura medieval, a pintura religiosa medieval. As mãos. As mãos, elas são suplicantes. Tá vendo? Então são alguns elementos que a gente vai comparando e vai aprendendo, né, sobre o Renascimento. A obra do Renascimento é muito bonita, mas parece falsificada também, né? Parece que Cristo vai pular dali da cruz a qualquer momento. Parece que ele está enganando a mãe dele. A Anunciação, o anjo Gabriel que vem visitar a Nossa Senhora. Veja como os temas religiosos, eles aparecem no Renascimento. Mas olhe como o autor está se exibindo. Ele colocou, gente, um espelho aqui, ó, em que aparece ele pintando. Olha a perspectiva das colunas, a preocupação em representar a cerca lá atrás, os detalhes das vestes do anjo, é a exibição do autor. Então, apesar do tema religioso, ele está preocupado, né, em evidenciar a sua arte. Aqui, o Renascimento em outros países. Estamos aí no apagar do lampião da nossa aula. Vamos lá. O Renascimento em outros países, em Portugal, Luís Vaz de Camões, autor de Os Lusíadas, que conta a história das grandes navegações, em especial do Vasco da Gama. Na Espanha, Velázquez, autor desse quadro, As Meninas, que é um quadro curioso. Velázquez, o pintor, está aqui olhando para a gente. Ele olha para a gente como se nós fôssemos um espelho para ele. Através desse espelho, que somos nós, ele vê as meninas. As meninas que são pintadas, né, e que aparece, inclusive, lá no fundo, o próprio pintor também de costas. Veja que ele usou aí, nesse recurso, a câmera escura, que é um princípio da câmera fotográfica, para poder captar tudo isso e depois vai usar isso como molde, né, como modelo para fazer suas pinturas. É uma obra que perverte, né, a noção de observador e observado. Don Quixote de la Mancha, a história do cavaleiro, né, do cara que de tanto ler romances de cavalaria medieval, pirou no paçocão, vestiu uma armadura velha, botou uma panela na cabeça, saiu pelos campos de La Mancha, combatendo dragões que, na verdade, eram moinhos de vento. Acompanhando em sua loucura, o Sancho Panza. Aqui é um diálogo entre a anatomia e o Renascimento. Aqui nós temos as páginas centrais de um manual de anatomia. Tem o professor aqui, olhando a aula, e o cara aqui, que é um dos estudantes, apresentando, né, a anatomia. O tema virou obra de arte, olha só. A lição da anatomia, os alunos muito atentos, os mais ou menos, né? E ó, viajando lá.
E aqui aparece o cara, né, mostrando a anatomia do corpo humano. Detalhe que a mão tá esquisita, é porque depois que o Rembrandt pintou a lição de anatomia, ele percebeu que ele não tinha um modelo de mão esquerda. Então ele pegou no manual o modelo de mão direita e fez um coxambre, inverteu do outro lado e ficou meio esquisita. Aí na Holanda, o casal Arnolfini, esse casal Arnolfini é um casal de burgueses e tal, um retrato comum, e o Van Eyck, ele usou também câmera escura, aí no casal Arnolfini. Aqui aparece um espelho côncavo, e nesse espelho côncavo, chegando mais perto, tem o casal de costas, o fotógrafo bem no meio, e em torno aqui do espelho, além de outros elementos que aparecem aqui, em torno do espelho, as passagens da Via Crucis, né? Uma obra incrível. Aí aparece o nosso Laurence Olivier interpretando o Hamlet, a história do príncipe dinamarquês que ficou doidão. O pai veio visitá-lo quando já estava morto, o pai morto, e ele resolve, portanto, denunciar o próprio tio que matou o pai. Aí é uma história de intriga, de política, assim como outras obras do Shakespeare, como é o caso de Otelo e Macbeth. Claro que Romeu e Julieta também é interessante, mas também tem muita disputa de poder, um dos temas preferidos do Shakespeare. Bom, espero que você tenha gostado da aula, espero também que você mande suas dúvidas. Logo mais eu coloco o gabarito do Praticando para você também fazer o acompanhamento das questões. E não deixe, é claro, de fazer as questões que estão lá no portal. A todos, até a próxima. Tchau!